acaba esquecendo. Então, gente, a gente parou nessa questão bonita da UERJ, né? Ele pede aí o ângulo θ, deu a identidade trigonométrica, a identidade da tangente, subtração de arcos, né? De alfa menos beta. Daí ele destrincha lá a fórmula, né? Com os ângulos alfa e beta. Aqui abaixo, daqui, o ideal é que vocês venham para cá, ó. Aqui está o encaixe de todas as informações segundo o enunciado, tá? Aqui, ó, a circunferência, o círculo, né, de raio R, tá aqui em vermelhozinho. É claro que ligou aqui do centro à extremidade, eu tenho medida R também. O quadrado vale 3 R's, né? Tudo isso de acordo com o enunciado. Daí, qual foi a estratégia para a gente chegar nessa fórmula? Opa, peraí que tem alguém... Tá, beleza. Qual foi a estratégia para a gente chegar aqui nessa fórmula? Repara que a gente tem triângulos, né, aqui dentro. E dentro desse triângulo aqui, ó, o todo eu chamei de alfa, para a gente tentar fazer analogia com a fórmula, tá? No triângulo todão. E esse pequenininho aqui, né, eu chamei de beta. Só para ficar igualzinho à identidade que ele deu, tá, gente? Mas você pode aí chamar de XY, fica à vontade. É só nomenclatura. Encaixa aquilo que você se sente mais confortável. Você vai agir na fórmula da mesma maneira. Eu quis agregar os nomes alfa e beta somente por conta da fórmula. Mas você pode chamar aqui de X, chamar aqui de Y. E trocar aqui X, Y. Zero problema, tá? Então, o que eu constatei? Eu observei que o ângulo θ, ele é igual ao ângulo alfa, né? Menos esse ângulo beta aqui, vocês concordam comigo? Ele é igual a esse ângulo todo aqui, menos esse pedacinho, que é exatamente o que ele quer, que é o θ, né? E dessa conclusão, eu parti para tentar descobrir as tangentes de alfa e tangente de beta, sabendo que a tangente, através da razão trigonométrica, é o quê? A medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, né? Quem é a tangente de alfa? É a medida do cateto oposto a alfa. Quem é o lado oposto a alfa? 3 R's, né? Aqui também é 3 R's, aqui é um quadrado. Sobre a medida do cateto adjacente, que é 3 R's também, de acordo com os dados aqui do quadrado. Desta razão, a gente consegue concluir que a tangente de alfa é igual a 1. Olha que bacana como é que vai fluindo a questão, tá? Tangente de beta. Quem é a tangente desse ângulozinho aqui? Reparem, gente, que eu tenho triângulos, tá? Triângulos retângulos. Então, posso estabelecer essa razão tranquilamente. Quem é a tangente de beta? Também é a medida do cateto oposto ao ângulo beta, que é o raio desse círculo, né, que é Rzinho, sobre aqui, ó, a medida do cateto adjacente, que é 3 R's mais R. Tem que tomar cuidado aqui, tá? Que esse pedacinho vale R. Então, montando a razão da tangente de beta, R divididos por 4 R's, a gente pode simplificar esses R's aqui, obtendo 1/4. Poxa, que legal, já consegui estabelecer aí a tangente de alfa e a tangente de beta. Consequentemente, eu vou conseguir colocar aqui na fórmula e descobrir o valor dessa identidade trigonométrica, tá? Então, vai só fazendo a substituição, ó. Tangente de alfa, quanto é? 1, então está substituído aqui, menos a tangente de beta, que é 1/4, então está aqui na razão, divididos por 1 da fórmula, mais tangente de alfa vezes tangente de beta. Gente, só a operaçãozinha aqui já acabou a questão da trigonometria, tá? Então, aqui, frações com denominadores diferentes, não tem outro jeito, mas tem lá os seus macetes. Aqui, 4 menos 1 dá 3/4, né? Embaixo, multiplica primeiro, depois faz a soma, 5/4. Repetiu a primeira, depois multiplica pelo inverso da segunda. Daí você obtém 0,60, que é a alternativa B. Então, a sacada da questão está em você observar que a gente tem triângulos retângulos, a gente consegue estabelecer essas razões trigonométricas através da tangente, e é claro que a gente caminha para aquilo que ele quer, como ele deu aqui a fórmula da subtração de arcos na tangente, então a gente faz o olhar em cima disso, né? Claro que, como eu estava comentando aqui com a Samira, a gente estava batendo um papo antes de iniciar efetivamente a questão, ela perguntou se eu resolvi não utilizando essa identidade trigonométrica. Eu disse a ela que a questão forneceu para a gente a identidade.
né? Então, é comum que a gente trabalhe em cima daquilo que foi dado, tá? Claro que antes, né? Porque é mania de fazer a leitura da questão e às vezes nem concluir essa leitura e já sair fazendo conta. Coisa de professor, tá? E quando eu fiz a leitura e cheguei aqui, eu já comecei encaixando os valores, e é claro que você consegue, sem a identidade, ter essa percepção, né? Um triângulo grandão, então tem um ângulo que eu posso chamar de alfa, um ângulo pequenininho, esse θ aqui é a subtração entre esses ângulos, que vai caminhar para que você encaixe lá na identidade, tá certo? Mas, basicamente, a gente faz a solução voltado para aquilo que a questão está pedindo, para ser mais objetivo e evitar que a gente também dê muita volta, né? Porque se a gente sai fazendo um monte de conta e depois não aproveitar absolutamente nada dessa conta, acaba prejudicando a gente com relação ao tempo, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Alguém quer fazer algum outro comentário, gente, dessa questão, ou posso seguir? Depois que a gente resolve, acaba ficando um pouco mais simples, né? Mas, num primeiro momento, dá a impressão de que a questão é bem mais complicada do que ela realmente é, né? Não é tão complicada assim. Essa outra questão também da UERJ tem como enunciado o seguinte, vamos lá, ó. Aqui tem uma percepção de ângulos complementares, que a gente vai comentar durante a questão. Então, vamos lá, ó. Um caminhão do Corpo de Bombeiros tem 2 metros de altura e escada acoplada em sua parte superior mede 20 metros, quando totalmente estendida. Então, dessa forma, ela é encostada no prédio A e depois no prédio B, formando com horizontal ângulos de 15 e 75 graus. Gente, o que está em vermelho não faz parte da figura, tá? A figura que foi dada para vocês como resolução é só aquilo que está em preto, o que está em vermelho faz parte da resolução, tá? Então, os ângulos têm 15 e 75 graus, respectivamente, e alcançado a metade da altura do prédio A no ponto P e a altura do prédio B no ponto Q. Então, ele está estabelecendo vários critérios aqui que transmitem essa figura, de acordo com a figura, onde se observa esquematicamente a situação, a distância D em metros entre os prédios é igual a quanto? Então, na verdade, o que ele quer é essa distância aqui, né? Tá aqui D. Voltando, tudo que está em pretinho foi dado para a gente, e aquilo que está em vermelho eu coloquei como parte da solução. Na verdade, se a gente reparar, a gente tem duas situações, né? A gente tem esse triângulo aqui do prédio A, né, com 15 graus, estabelecido lá o 20, e a gente tem esse outro triângulo aqui com 75 graus, 20 metros também do prédio B. Como é que a gente vai montar essa razão aí com relação na verdade, aos catetos, né? E observem as alternativas. Eu tenho lá 20 cosseno de 15, com seno de 15 na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Então, de uma forma inteligente, eu estou tentando aqui trabalhar em torno dessa solução, tá vendo? Eu tenho as alternativas em torno de 15 graus, cosseno de 15 graus, cosseno de 75 graus, seno de 15 graus. Então, eu sei que a minha solução vai caminhar para essas razões, tá? Então, dividindo essa distância D nesses segmentos aqui, ó, X e Y, de acordo com a base desses triângulos retângulos, né? Esse retângulo formado aqui e esse aqui, o que a gente pode estabelecer de razão? Com relação ao cosseno de 15 graus, o que é cosseno? A medida do cateto adjacente, que eu chamei de Y, né? Sobre a hipotenusa nesse triângulo aqui, que é o 20, tá? Então, eu consigo estabelecer que o Y, essa medida Y aqui, é 20 vezes cosseno de 15 graus, certo? E com relação ao cosseno de 75 graus, o que eu posso estabelecer também? Mesma razão trigonométrica, né? Medida do cateto. Cosseno, medida do cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que neste caso é 20. Então, ó, multiplicando lá o meio pelos extremos, eu tenho que x é igual a 20 vezes cosseno de 75. Eu chamei esses dois segmentos, x e y, que nada mais é somados, né, à distância que ele quer, que é o d. Então, ó, o d é essa distância que eu chamei de x e y, ou x mais o y.
Então, nós vamos colocar aqui a medida x, 20 vezes cosseno de 75. Na verdade, aqui ele fez ao contrário. Eu fiz ao contrário. 20 vezes cosseno de 75. Só que o que acontece? Se a gente for verificar lá a resposta e colocar o fator... Aqui ele está colocando o fator comum em evidência, né? Teria que ser exatamente isso. Cosseno de 15 com cosseno de 75. Se nós fôssemos colocar o fator comum aqui em evidência. Olha só, o que eu estou querendo dizer para vocês. Deixa eu abrir aqui o texto para que vocês vejam. Eu tenho como resposta 20, resposta aqui final, tá? Cosseno de 15 graus, né? Deixa eu tentar colocar o grau aqui. Mais 20 cosseno de 75 graus, certo? Essa foi a minha resposta final aqui, né? Se eu colocar o fator comum em evidência, vou de acordo com as respostas, tá, gente? 20, né? O 20 é o fator comum, tanto aqui quanto aqui. Teria que ser vezes cosseno de 15 graus, né? Abrindo aqui para vocês. Mais cosseno de 75 graus. Assim, mais ou menos bonitinho. Opa, saiu erradinho aqui. Prontinho. Só que reparem lá, eu tenho essa resposta? Não tenho, ó. 20 cosseno de 15, cosseno de 75. Eu não tenho essa resposta. Eu tenho aqui cosseno de 75, cosseno de 15, cosseno de 15, seno de 75. Eu não tenho esta resposta aqui, que é o meu cálculo diante dessa situação. O que eu tenho que lembrar? Lá da soma e subtração de arcos. Lembra do início que eu coloquei lá aquele resumão? A gente calculando o seno de 15, a gente, através aqui, ó, até coloquei em roxinho aqui, o que é o seno de 15? A gente pode calcular através da subtração de dois arcos. É o seno de 45 menos seno de 30. Como é que vai se comportar isso aqui? Né? Seno A cosseno B, seno B menos, né? Seno B cosseno A. E o cosseno de 75? Cossa, cosseno A, seno B, cosseno A. Né? Cossa, seno, seno. Sinal contrário. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Que o seno de 15 graus é igual ao cosseno de 75 graus. Por que eles são iguais? Eles são ângulos complementares. Se nós fizermos a soma desses dois ângulos, eles formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eles são complementares, esses ângulos são complementares, eles são iguais. Então, a gente pode fazer, olha aqui, vamos aqui para o final para vocês verem, ó. Lembrando que 15 mais 75 é igual a 90. Então, implica que o seno de 75 é igual ao cosseno de 15. É o contrário, cosseno de 15. E o cosseno de 75 é igual ao seno de 15. Então, fazendo a substituição aqui no que a gente encontrou, né? Que é 20 vezes cosseno de 15 mais 20 vezes cosseno de 75. Eu tenho 20 vezes cosseno de 15 mais 20, ó, fazendo essa troca aqui. Opa, deixa eu só tirar isso daqui, refazendo, desculpa. Fazendo essa troca aqui do cosseno de 75 por seno de 15. Diante dessa alternativa, de novo aqui sem querer, eu posso colocar o fator comum em evidência, 20, né? Que multiplica o cosseno de 15 vezes o seno de 15. Daí sim eu consigo encontrar a minha resposta, né? Tá aqui, ó, cosseno de 15 mais seno de 15. Que é a alternativa A, lá de Amanda, tá certo? Então, questão um pouquinho mais difícil, só porque eu tenho que lembrar dessa situação dos ângulos complementares. Mas, se você não lembrasse disso, provavelmente você calcularia o seno de 15. E, consequentemente, calcularia também o cosseno de 75. Daí, abrindo essa fórmula através da soma, né, e da subtração dos arcos, você iria constatar o mesmo resultado. Então, isso ia te trazer uma pulga, né? Você ia ficar aquela pulga atrás. Pô, eles são complementares, eles têm o mesmo valor ao desenvolver, tanto seno de 15 quanto cosseno de 75. Mas fica a dica, que quando eles são complementares, eles são iguais. Aqui, ó, o seno de 15 é igual ao cosseno de 75, porque o 15 é complementar a 75. Então, eles no desenvolvimento são iguais, possibilitando que a gente consiga fazer essa troca. Quando eu estava resolvendo essa questão,
E cheguei aqui nessa situação, falei, Jesus, está errado, né? E aí, que depois desenvolvendo essa situação, que a gente pode fazer a troca exatamente aqui para poder marcar a nossa alternativa correta, tá? Então tem aí uma pegadinha, né? Tem que ficar atento com essa questão. Alguém quer falar alguma coisa com relação a ela ou posso seguir? Questão bem mais complexa, né? Então, gente, diante de vocês não perguntarem, vamos seguindo. Questão da UERJ também. Gente, as questões da UERJ, elas têm esse cunho mais pesadas, né? Mais do que do Enem. Claro que aqui a gente tem questões do Enem também, mas essa abordagem mais enfática, né? Um cunho que você tem que ter um pouco mais de conhecimento, é característica da UERJ, tá? O Enem traz também algumas questões, mas talvez não tão complexas quanto essas, tá? Então vamos lá, ó. Um skatista treina em 3 rampas planas, de mesmo comprimento A. Então aqui estão as 3 rampas, né? Mas com uma inclinação diferente. As figuras abaixo representam trajetórias retilíneas, então ele está dizendo que A, B, CD e F são iguais, né? As trajetórias são iguais. Trajetória igual, trajetória igual, trajetória igual. Por isso tudo em Azinho aqui. Contidas nas retas de maior declive de cada rampa. Sabendo que a altura em metros dos pontos de partida A, C e E são respectivamente H1, H2 e H3, conclui-se que o H1 mais o H2 é igual a quanto? Claro que temos 3 triângulos retângulos e daqui a gente vai ter que extrair alguma razão. Seja ela trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, ou que a gente consiga transformar em uma outra coisa para que a gente consiga, consequentemente, chegue à solução. Né? A gente já falou lá da situação um pouquinho, né? Do ângulo de 75 graus, que na verdade eu desconheço esse ângulo, né? Ele não faz parte lá da tabela dos ângulos notáveis, né? 75 graus, se formos analisar, ele não faz parte. Eu tenho 30, 45 e 60. 75 não faz parte desse ângulo notável, né? Mas eu posso trazer o resultado do seno, cosseno, tangente desse ângulo através da soma ou da subtração de arcos. 45 é um ângulo notável, então é muito fácil, mais fácil de eu trabalhar. E o ângulo de 15 é bem parecido com o ângulo de 75. Eu não sei exatamente quanto ele é, mas a gente sabe que através da subtração de 45 graus menos 30 graus, a gente consegue estabelecer lá a razão que a gente queira, seno, cosseno ou tangente. Então, vamos às razões para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aqui está essa observação com relação ao que eu estou falando, né? O 75 graus é 45 mais 30 e o 15, 45 menos 30 graus. 2 ângulos lá da tabelinha dos notáveis, né? Então, essas alturas que eles pedem, que a questão pede, são os catetos opostos aos ângulos indicados. Então, vamos montar a relação, vamos lá. Com relação ao seno de 15, né, a 15 graus, o que eu posso estabelecer? Seno de 15 é igual à medida do cateto oposto, que é H1, sobre a hipotenusa. Então, você pode escrever aqui, deixa eu anotar de uma forma diferente dessa que eu anotei aqui, porque eu estou falando de uma forma diferente. Ó. Seno de 15, né, seno de 15 graus, é igual à medida desse cateto oposto aqui, que é o H1, vou escrever H1 assim, tá? Que eu não tenho subscrito, sobre a hipotenusa, que é o A, certo? Então, sobre o Azinho, tá? Isso tá aqui, ó, gente, tá? Ó, tá bem aqui, de forma contrária, mas é a mesma coisa. O mesmo você pode estabelecer lá no 45 graus. Então, você pode dizer que o seno de 45 graus é a medida do cateto oposto a ele, que é o H2, né? H2, sobre a hipotenusa, que também é A. Um espacinho sem querer, tá aqui essa razão, tá? Só que aqui é muito mais fácil da gente estabelecer, por exemplo, o H2, porque eu sei que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, a gente colocando aqui raiz de 2 sobre 2 é igual a H2 sobre A, multiplicando, é óbvio, meio pelos extremos, dá para a gente estabelecer aí o seno de 45. Mas vamos por parte, tá? Antes da gente calcular o H2, vamos aqui nessa razão do H1,
Gente, por que eu estou focando no H1 e H2 por enquanto? Porque é o que ele está pedindo, H1 mais H2, tá? Então, voltando aqui, só para a gente não embolar toda essa razão. Esse seno de 15, né, é igual a H1 sobre A. Quem é o seno de 15? O seno de 15 é o seno de 45 menos o seno de 30, certo? Como é que a gente abre essa fórmula aqui de acordo lá com aquela tabela que eu coloquei no slide anterior, aquele resumão da subtração de arcos, né? É seno A cosseno B, então seno A cosseno B, menos, que é o mesmo sinal, seno B cosseno A. E esses valores aqui, seno de 45, cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 45, a gente sabe da tabela dos ângulos notáveis. Então, é só fazer a substituição. Seno de 45, tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como é que a gente resolve isso aqui tudo? É uma multiplicação. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, sinal aqui de menos, 2 vezes 2 dá 4, né, no denominador. Já estabeleci aí quanto vale o H1, né? Aqui eu só montei a fórmula diante do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, né? E escrevi também o H3, para a gente tentar aí determinar, ou ver se a gente consegue sair de uma forma melhor aí dessa sinuca de bico que nós nos encontramos, né? Tem muitas coisas aqui, ó, H1, H2, como o H3 está aqui, então a gente vai calcular pelo mesmo critério, né? Como é que é o H3? Quem é o H3? Perdão, a gente pode estabelecer a razão, seno de 75, né? Ó, seno, opa, ficou aqui com M, seno de 75, tá aqui embaixo, tá, gente? De uma forma diferente. É o H3, né? H3 sobre a hipotenusa, que também é A. Tá tudo aqui, né? Então, ó, quem é esse seno de 75? É o seno de 45 mais 30, que assim como acima eu fiz a subtração de arcos, agora eu vou agir com a subtração a soma dos arcos, né? 45 mais 30, seno de 45 mais seno de 30 dá seno de 75. Abriu lá, seno A cosseno B, mesmo sinal, mais seno B cosseno A. Troca, e aí você vai encontrar o mesmo valor, sendo que com o sinalzinho aqui trocado, tá vendo? Ó, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O que ele quer? H1 mais o H2, né? Então, quem é o meu H1? Gente, aqui a gente só descobriu quanto vale o seno de 15, tá? Aqui a gente só descobriu quanto vale o seno de 45. Aqui a gente só descobriu quanto vale o seno de 75. A gente ainda tem que fazer a multiplicação cruzada aqui, né, entre aspas, para que a gente consiga estabelecer aqui o H1 mais o H2. Então, multiplicando cruzado aqui, eu tenho A que multiplica esse resultado, né? Ó, seno de 15, não deu isso aqui? Então, você vai trocar aqui. Vai multiplicar A vezes raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que é o que está escrito aqui, que é o H1, né? E isso tá aqui, ó, bonitinho, desenvolvido. E o H2, mesma coisa, né? Vai multiplicar cruzado. H2 é seno de 45, que nós encontramos raiz de 2 sobre 2, vezes o A. Então, tá tudo aqui bonitinho. Claro que agora é só continha algébrica, tá? O A, que é o fator comum, né? Tá multiplicando esses dois resultados, tá? Aqui, para nossa sorte, né? Aqui, ó, eles não têm o mesmo denominador, então não tem jeito, mas eles são múltiplos, então é fácil a gente tirar MMC aqui, vai dar o próprio 4. E aí a gente consegue fazer a soma e a subtração de algumas raízes, porque elas são semelhantes aqui, né? A raiz de 2, raiz de 2. Daí a gente fica com A raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O que a gente consegue perceber aqui? Que o H1 mais o H2 é o mesmo resultado do H3. Ó, o H3 também multiplicando cruzado, tá? Aqui, ó, substituindo esse 175 por esse valor aqui que nós encontramos, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, então tá aqui, multiplicou cruzado. Então, você tem H3, né? H3 vezes 1. H3 é igual a A vezes a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá aqui. O que a gente tem? Que o H1 mais o H2 é igual ao resultado do H3. Por isso aqui,
a ênfase no cálculo do H3, porque as respostas, olha aqui, estão em torno de H3, tá vendo? Infelizmente, ele não colocou lá H1, H2 como resultado numérico, né? Todas as opções, ele trouxe em torno de H3. Então, não teria outra solução, a gente teria que fazer o cálculo do H3, embora difícil, né? E chegaríamos à conclusão aí de que o H3, que é a resposta do H1 mais o H2, é igual à alternativa D, que é o H3. Bem difícil. A sacada aqui está em você abrir para soma e subtração de arcos e ter o domínio dos ângulos notáveis, tá? Mas estabelecendo essas razões do seno de cada um dos ângulos e transformando isso aqui nessa subtração ou soma de arcos, claro que não errando, tendo atenção, né, na álgebra e na parte algébrica, consegue chegar à conclusão de uma forma mais tranquila. Mas essa questão é uma questão com nível de dificuldade um pouco mais avançado, tá certo? Alguém quer comentar, gente? Aproveita agora que eu vou ter que apagar esse rabiscado aqui que eu fiz, porque se eu não apago, conforme eu for passando o slide, vai ficando, tá? Vamos avançando aí. A questão é um pouco mais complicadinha, mas uma questão bonita. Então, vamos. A outra questão é uma questão um pouco mais simples, tá? A questãozinha do Enem, que aí vai trazer também, lá como a gente comentou, né? As questões de nada é isolado, né? O seu conhecimento da geometria plana junto com o seu conhecimento de trigonometria. Então, vamos ao enunciado. Para determinar a distância de um barco até a praia, questão bem... Acho que a gente já até resolveu essa questão. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. Então, ele vai descrever a partir do ponto A, medir um ângulo visual alfa, fazendo a mira no ponto P, no ponto fixo P na praia, montando o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até o ponto B. Então, aqui seguiu até o ponto B, a gente tem 5 minutinhos, mas dá para a gente concluir. De modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre o ângulo de 2 alfa, a figura ilustra a situação. Então, a gente tem a figura. Só para lembrar que o que está em vermelho, tá? Isso aqui, faz parte da solução. A sua figura é só aquilo que está em preto, tá? Então, ele disse para a gente que o ângulo alfa, que resumindo, vale 30 graus, e daí que o AB vale 2.000 metros. Com base nesses dados, mantendo essa mesma trajetória, ele quer a menor distância do barco, do ponto fixo P será de quanto? É claro que do barco, gente, a gente tem várias distâncias aqui, mas ele deixa claro que ele quer a menor distância e visualmente você consegue verificar que essa distância aqui é maior, essa distância é maior que essa, né? E que elas são maiores do que essa aqui, né? Então, a menor distância é essa aqui que nós chamamos de D. Então, vamos lá. Se ele deu alfa valendo 30 graus, olha que maravilha. E aqui ele disse que forma um ângulo de alfa. Se eu tenho aqui 2 vezes 30, eu tenho 60 graus aqui, certo? Se eu tenho 60 graus aqui, repara que se eu fizer uma extensão aqui, deixa eu tentar fazer essa extensão para que vocês consigam visualizar de uma forma melhor. Deixa eu pegar aqui o desenho. Aqui, ó, se eu fizer a extensão aqui, ó, tá vendo? Não tá exato, mas é para vocês perceberem. Aqui, ó, é 2 vezes 30, então aqui é 60 graus. Certo? Isso foi falado, né? Aqui o que falta para 180. Observem que os dois formam um ângulo raso, né? Então, aqui vale 120 graus. Se aqui vale 120, aqui ele já disse que vale 30 graus, e eu tenho esse triângulo aqui, 120 mais 30, 150. Aqui só pode ser quanto? É o que falta para 180, 30 graus também, né? Tá feio, mas dá para a gente perceber. Tá certo? Então, o que a gente conclui fazendo essa análise aqui? Que esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, significa que esse triângulo é que tipo de triângulo? É um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno? Quem pode me dizer? Tem que ser rápido, porque a gente tem pouco tempo. Triângulo isósceles, gente. Eles têm 2 ângulos aqui de mesma medida, então os seus lados, né, os 2 lados são iguais.
Se aqui vale 2.000, aqui também vale. Deixa eu tirar essa bagaça tudo aqui, esse rascunho todo aqui, senão fica muito confuso, tá? Então, aqui vale 2.000, aqui também vale 2.000. E se eu tenho 2.000 aqui, aqui é 60 graus, eu tracei uma reta. Reta remete a um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Se eu tenho 60 com 90 aqui, dá para a gente estabelecer alguma coisa. Que coisa é essa? É uma razão trigonométrica. Que razão? Aqui, deixa eu mudar aqui, só para fazer o destaque. Seno desse ângulo aqui, para a gente determinar o valor de D. Né? Seno de 2 vezes o alfa. É a medida do cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É 2.000, certo? Quem é o 2 alfa? A gente já calculou que vale 60, né? Ele deu alfa valendo 30. Então, é mais tranquilo. Multiplicando cruzado aqui, D é igual a 2.000 vezes seno de 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só fazer a continha aqui, ó. 2.000 divididos por 2 dá 1.000, raiz de 3. Daí você vai marcar lá a alternativa B de bola. Gente, 5 minutinhos já, realmente, 5 minutinhos para encerrar. Deixo o microfone aberto para que vocês façam alguma pergunta para a gente poder encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Essa questão é mais fácil, né? Mais simples que as anteriores. Tem essa sacada aí da questão de perceber que eles são ângulos iguais, são triângulos isósceles, esse lado é igual a esse, mas basicamente mais simples do que os anteriores. Primeiro a gente vem com os exercícios pedreiras, depois a gente vai para os mais fáceis, porque aí vocês já estão acostumados, fica mais difícil. Então, o mais fácil fica mole, tá? Já que vocês não perguntaram, vou encerrar a aula de hoje para fazer aquela velha conversão, para deixar ela disponível. Próxima aula a gente vai manter um pouco mais esse assunto. Claro que a gente vai estender aí para um pouco de geometria analítica, que é o que está faltando aí para a gente fazer o encerramento. E de agosto para frente a gente vai tentar focar mais na resolução de questões, que aí a gente acaba fazendo uma revisão geral de todos os assuntos, tá? Mas claro que a gente ainda vai manter o conteúdo, né? Porque falta ainda algumas coisas para a gente fechar o conteúdo do cronograma como um todo, e depois vem lá enxurrada de questões para a gente resolver e fazer os comentários, consequentemente faz uma revisão, tá certo? De modo geral, galera, agradeço a participação de vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima aula. Tchau, tchau. Até!